Bombeiros civis e socorristas, mais uma vez, o Mário Macedo, um dos coordenadores de atendimento pré-hospitalar da Escola Civil de Bombeiros do Brasil, FLAM, e um dos instrutores da área de atendimento pré-hospitalar. Mais uma vez eu quero estar conversando com vocês, uma videoaula, para a gente poder trabalhar um pouquinho mais o contexto da nossa profissionalização. Vamos deixar você cada vez melhor dentro dessa área, para que a gente possa lançá-lo para o mercado de trabalho e deixar você realmente pronto para atender qualquer tipo de ocorrência com relação à rua, para atendimento pré-hospitalar. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre traumas no atendimento pré-hospitalar. Vamos descobrir quais são os 4 tipos de traumas que a gente vai encontrar com a maior facilidade aí na rua com relação aos acidentados. Agora a gente deixa um pouquinho de lado a questão das doenças crônicas, que seriam pessoas que já têm problemas de doença, já têm uma enfermidade, e a gente vai trabalhar um pouquinho mais e vai estar voltado mais para o tipo de acidente, principalmente as colisões relacionadas a veículos, com carro, moto, ônibus, atropelamentos e assim por diante. Tá certo? Vamos começar um pouquinho, vamos falar agora sobre a definição. Qual seria a melhor definição para um trauma, para a gente poder entender o que é um trauma? Trauma nada mais é do que uma lesão ocorrida em pontos vitais do nosso corpo, tá certo? Então, quando eu tenho uma força externa, levando em consideração a um choque no meu organismo, num ponto que eu considero como vital, tá certo? O resultado disso, nada mais é do que uma violência ao meu organismo. Então, para a gente poder entender, lesão ocorrida em ponto vital do corpo humano, resultando de uma violência externa ao meu organismo que vai causar para mim um trauma, tá certo? Então, essa violência, ela pode se caracterizar em vários pontos do meu corpo. A gente vai poder entender um pouquinho lá na frente sobre os tipos das suas definições e quais seriam as identificações. Como é que eu vou identificar esse tipo de trauma que a gente vai poder estar encontrando nas vítimas, principalmente de acidentes automobilísticos, envolvendo carro, envolvendo veículos, envolvendo moto, ou então de atropelamentos, quedas e assim por diante, tá certo? As caracterizações, quais são os tipos que a gente vai encontrar? O primeiro deles é o TCE, que a gente chama de trauma crânioencefálico. A definição de um trauma crânioencefálico é uma lesão ocorrida principalmente na cabeça, no crânio, ocasionando aí uma hemorragia interna ou externa. Eu não vou classificar agora para vocês qual que é mais perigosa, se é a externa ou se é a interna. Mas posteriormente nós vamos ter a presença de um choque, que foi uma das aulas que a gente já teve lá atrás, que a gente já conversou um pouquinho sobre choque, tá certo? A referência de repente eu ter um coadjuvante, quer dizer, de um trauma crânioencefálico, eu posso ter a presença de um choque, eu posso ter, pode ser a curto prazo, pode ser a médio prazo e pode ser a longo prazo também a presença de um AVC, que é um acidente vascular cerebral, e às vezes a curto e a médio prazo a presença da morte dessa vítima aí, correto? Como é que eu vou identificar um trauma crânioencefálico? Como é que eu vou identificar um TCE? Através de ferimentos na cabeça, através de sonolência, através da inconsciência. Então, por exemplo, na análise primária e secundária, quando você chega na vítima e ela está, por exemplo, irresponsiva, ela não consegue conversar com você, provavelmente você pode estar imaginando aí, o que nós chamamos de TRM, trauma crânioencefálico, com relação, por exemplo, ao RAC medular. Por exemplo, se ela está caída no chão, como é que eu sei? Se ela bateu a cabeça, se ela bateu a coluna cervical, eu não sei. Tá certo? Então eu tenho que pensar naquilo que é mais grave. Isso eu já conversei com vocês em aulas anteriores. Então, para eu poder identificar um trauma crânioencefálico, eu tenho que levar em consideração ferimentos na cabeça, sonolência, inconsciência, hematomas de pálpebras. Nós vamos encontrar essa parte aqui de baixo, aqui, que seria a pálpebra, como se ela tivesse, por exemplo, recebido um soco. Então ela vai ficar com a presença do hematoma, sendo as duas uniformes. Se você chegar numa vítima e as duas estiverem uniforme, provavelmente você já tem a certeza, tá certo, de um trauma crânioencefálico. Também tem a presença de plasma ou sangue no ouvido, tá certo? E o descontrole em alguns momentos, em algumas vítimas, o descontrole intestinal ou vesical. Isso quer dizer o quê? Você pode encontrar aquela vítima com a presença de fezes na roupa ou também com a presença de urina. Essas são as classificações para eu poder identificar, tá certo? Quando eu chego na vítima no primeiro momento, a presença de um trauma crânioencefálico.
Agora eu quero falar um pouquinho com vocês, né, sobre o outro tipo de trauma, o segundo tipo de trauma, que a gente encontra com a maior facilidade também, que é o trauma de coluna, que nós chamamos de TC, trauma de coluna. Tá? A definição do trauma de coluna nada mais é que uma lesão. Essa lesão, ela pode ser considerada grave. Qualquer trauma de coluna, qualquer batida com relação à minha coluna vertebral, ela vai ser caracterizada como uma lesão grave. Em alguns momentos, ela pode ser irreversíveis, tá? Por exemplo, se eu tiver um trauma na coluna cervical, eu posso, por exemplo, perder os movimentos, né, da cintura para baixo. Né? Então a gente vai considerar que é um trauma considerado, vamos dizer assim, grave e que vai ser irreversível. Provavelmente essa vítima vai passar a sua vida aí numa cadeira de rodas. Se ela tiver, por exemplo, um trauma na lombar, da cervical para a lombar, ela pode perder a movimentação, tá, do pescoço para baixo, nós vamos chamar de tetraplegia. Então provavelmente ela vai passar o resto dos seus dias, né, deitada numa cama. Por isso a classificação da definição de um trauma de coluna, a gente sempre vai considerar como grave, e às vezes em alguns momentos ela pode ser considerada assim como irreversível, tá certo? Com um comprometimento, por exemplo, neurológico, né? Em algumas situações eu tenho um trauma cranioencefálico, eu considero como grave, mas ela não vai ser, por exemplo, irreversível, mas pode causar, por exemplo, né, traumas mais internos, né, com relação ao meu cérebro, com relação à cabeça, e pode causar, por exemplo, né, traumas no sistema nervoso central. Esses traumas relacionados ao sistema nervoso central, a curto prazo nem tanto, mas a médio prazo ou a longo prazo, pode desencadear, por exemplo, processos de convulsões, né, processos convulsivos, e às vezes até a presença, por exemplo, de crises de epilepsias, não são crises epiléticas. Por quê? Porque eu tenho uma disfunção devido à violência. Nós falamos atrás sobre a definição de um trauma, que nada mais é do que uma violência externa no meu organismo. Nesse caso, uma violência externa relacionada à minha coluna. E claro que não tem como fugir, né? Se você tem uma violência externa na sua coluna, provavelmente eu vou ter uma resposta também a essa violência externa na minha cabeça. Então, provavelmente, quem tem um trauma cranioencefálico, eu tenho que tomar um cuidado muito grande, com relação ao trauma de coluna, e quem tem a presença de um trauma de coluna, eu tenho que estar com meus olhos voltados, para um possível quadro clínico também de um trauma cranioencefálico. A identificação de um trauma de coluna, ela se dá por dor, irradiada direto na vértebra. Se ela tiver condições, ela vai indicar para você se é no pescoço, então nós temos coluna cervical, se é na parte torácica, na parte costal do tórax, então nós temos lá a referência da dor na área costal. Eu tenho a parte lombar, tá certo? Depois eu vou ter a parte sacral e depois a coxígea, tá? Então ela vai dizer para você em qual vértebra que eu vou ter a presença da dor. Depois eu vou ter lá a saliência normal. Lembre-se, a gente vai estar providenciando, a gente vai estar gravando umas videoaulas, de quando a gente faz, por exemplo, uma movimentação de 90 graus, eu vou aproveitar, enquanto a minha vítima está em 90 graus, eu vou passar a minha mão sobre a coluna, justamente para eu poder identificar se tem alguma saliência, se tem a formação, por exemplo, de um galo, de um levantamento, com relação à parte óssea, que vai dar relação para mim que naquele local eu tenho a presença do trauma, que vai dar para mim também a condição de estar passando a informação quando a gente chega com essa vítima lá no hospital. Também formigamentos, e a paralisia. Nos casos de formigamento e casos de paralisia, são casos que a gente considera como graves para o potencial irreversíveis. Quer dizer o quê? A gente encontra, por exemplo, em filmes, o cidadão ele leva, por exemplo, uma batida, uma violência na cabeça e fala assim: não estou sentindo as minhas pernas, estou com formigamento nas minhas pernas. Isso quer dizer o quê? Que aquele trauma cranioencefálico ou trauma de coluna, declarar uma ação irreversível ou com potencial irreversível, que ele pode estar perdendo o quê? A movimentação do seu corpo. Como eu falei para vocês, ele pode estar em condição de paraplegia ou tetraplegia. Nós temos também aí, a terceira característica, o terceiro tipo de trauma, que nós chamamos de TB, que seria o trauma de bacia, relacionado à área pélvica, relacionado à nossa bacia, e a junção do maior osso do corpo humano, que está relacionado, por exemplo, à nossa coxa, que nós chamamos, vamos dizer assim, a junção da bacia para a movimentação, que nós chamamos de osso do fêmur, tá certo?
Então, assim, olha, a definição, né, e o tipo, né, do trauma de bacia se declara por uma lesão na bacia e na pelve. E a bacia pélvica, ela serve para a sustentação de alguns órgãos, né? Ela não só sustenta, como também protege alguns órgãos internos, como por exemplo os rins e como a bexiga. Lembra que a gente falou lá um pouquinho atrás, né, nas aulas passadas, falando sobre hemorragias, né? Então, por exemplo, se você chega numa vítima, né, na análise primária e secundária e verifica a presença de sangue nesse local, eu falei para vocês que a gente pode ter, por exemplo, uma hemorragia vesical com relação, por exemplo, à bexiga e aos rins, não é? Justamente nessa hora eu já consigo, né, classificar o quê? Um trauma de bacia, correto? Então, se eu tiver uma lesão de bexiga e tiver uma lesão de rim, eu posso ter, por exemplo, uma hemorragia apresentada nesse primeiro momento, então eu já vou ter a ideia formada que essa vítima já tem a presença, por exemplo, de um trauma de bacia. E a classificação para identificar, quer dizer, quando eu chego nessa vítima, quando eu começo a trabalhar o atendimento pré-hospitalar para essa vítima, para eu identificar um trauma de bacia, eu vou ter que classificar a dor aguda na área afetada, provavelmente ela vai indicar para você que nessa área da pelve, nessa área aqui, né, dos chamados ossos laminares, com relação à bacia, ela vai sentir dor, ou então o próprio deslocamento, né? Você olha, você vê que a perna está um pouquinho maior que a outra, quer dizer o quê? A bacia saiu do seu eixo de normalidade, tá certo? Também a perda de mobilidade, ela não consegue se movimentar. Eu tenho a perda da sensibilidade e em casos mais graves, né? Aqui a gente não falou sobre, por exemplo, que são considerados graves e irreversíveis, mas a gente vai considerar que nos casos mais graves a gente pode ter a presença também de paralisia dos membros inferiores. Nesse caso, eu posso ter a paralisia de membros inferiores, não é? Que pode durar durante um período de curto prazo ou de médio prazo, certo? Isso quer dizer o quê? Que ela pode ter a classificação que conforme a ruptura, né, vamos dizer assim, dos ossos ou não, né, de uma fratura de um osso de bacia, você vai ficar um bom tempo imobilizado, você não consegue se movimentar até fazer, vamos dizer assim, a calcificação, a colagem desses ossos, para você, através de fisioterapia, voltar à movimentação normal. Por isso a gente declara que pode ter a presença de paralisias. O quarto tipo, né, ou a quarta característica de um trauma, nós chamamos de TTX, que seria o trauma torácico, o trauma de tórax. Né? Normalmente acontece, né, por violência externa com relação à área torácica. Né? Isso a gente encontra muito, por exemplo, de uma queda de moto, onde, por exemplo, o cidadão da moto ele bate essa área torácica, né, no guidão da moto, ou então ele pode estar batendo essa área torácica, por exemplo, dentro de um veículo, né, numa batida, numa colisão, principalmente frontal, com relação ao volante. Tá? Então, vale lembrar aí, por exemplo, num acidente automobilístico, quando você faz a retirada da vítima, né, de dentro do veículo, tá certo? Na hora, por exemplo, de você fazer análise secundária, quer dizer, eu vou verificar se tem algum ponto disfórico, né? Se tem algum ponto que não está em conformidade com relação à fisiologia corporal, a gente pode estar vendo aí a marca do volante, né? Com relação àquela, vamos dizer assim, né? O fato de nós prensarmos o nosso corpo no volante, né? E se ficar essa marca provavelmente já vai caracterizar um trauma de tórax, tá certo? A gente poder definir o trauma de tórax nada mais é que uma lesão grave. Como eu falei para vocês lá do TC, que é do trauma de coluna, o trauma de tórax ele é considerado, tá certo? Uma lesão grave e em alguns momentos graves, né? Em alguns momentos elas podem ser irreversíveis, principalmente, tá certo? Quando eu tenho uma fratura de arco costal. Essa fratura de arco costal, em alguns momentos, ela pode ser uma fratura voltada para a área interna, pode perfurar o pulmão e você pode perder a vida, né? Vamos dizer assim, entrando em asfixia, tá certo? Asfixia tanto mecânica, né, como também celular. Então ela pode ser considerada assim como uma lesão grave e irreversível. Né? Normalmente essas lesões elas estão voltadas diretamente para o meu tórax, estão voltadas para o meu coração, né, com comprometimento, né, do processo respiratório. Né? Eu já tive conversando, né, com vocês em condições anteriores, né, em situações anteriores, né, sobre a questão pulmonar. Né? Nós falamos lá sobre os choques, né, com relação, por exemplo, ao choque cardiogênico, que querendo ou não vai levar em consideração
a troca gasosa, que nós chamamos de hematose, que na realidade é feita pelos pulmões, tá certo? Então a gente sempre terá num choque ou, por exemplo, num trauma, né, ou melhor dizendo, num trauma torácico, tá certo? O comprometimento pulmonar. Para identificar esse trauma de tórax, nós vamos identificar na vítima, né, uma dor aguda torácica, aquela dor que quando ele começa a respirar ele sente dor, que cada vez que a gente faz essa movimentação, né, dos pulmões, né, a gente vai sentir uma dor. Dá a impressão até, né, que a gente tem a formação de gases, né, nas pleuras, né, vamos por assim, pulmonares, mas na realidade nada mais é do que aquela força física, né, que seria a violência externa para a interna. O risco, né, nessa dor apresentada seria sim de uma fratura de uma costela, tá? A respiração ela passa a ser anormal, né? E nós vamos ter aí uma falta, né, relacionada à condição de ar. Isso quer dizer o quê? Que quando eu falo de uma respiração normal, isso quer dizer que ele pode estar um pouco ofegante, tá certo? Ou pode estar, por exemplo, com taquipneia, né? Ele vai estar com respiração bem rápida, tá certo? Ou ele pode estar com uma respiração, né, com uma bradiqueneia, quer dizer o quê? A respiração vai estar lenta. Essas são características essenciais que a gente vai estar encontrando nessa vítima quando se apresenta aí um trauma de tórax, tá? Então a gente tem que guardar essas informações, não só a definição como as suas características, mas é essencial para nós, né, profissionais, bombeiros civis, profissionais da área de socorro, guardarmos as suas definições e as suas identificações, principalmente as identificações, porque elas vão dar êxito, né, vamos dizer assim, vão dar condições de uma resposta positiva, tá certo? No atendimento a essa vítima. Por quê? Porque é essencial nós guardarmos informações da seguinte maneira: quanto mais rápido nós conseguirmos classificar o quadro clínico dessa vítima, mais rápido será o quê? Os procedimentos serão utilizados, e mais rápido será o quê? A condição para que essa vítima, ao ser levada para o hospital, dentro do atendimento intra-hospitalar, né, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem já entraram com todos os procedimentos para que essa vítima possa ter êxito e sair do hospital com vida, correto? Eu agradeço mais uma vez, né? Eu espero que essas videoaulas tenham sido de grande, vamos dizer assim, de grande valia para você. Então aproveite, estude, tá? Não fique só na videoaula, pegue a sua apostila, leia a sua apostila. Se você tiver dúvida, entre em contato conosco aqui na Brasil Franco. Eu terei o maior prazer de estar tirando as dúvidas para vocês aí com relação à questão de trauma, choques, hemorragias, e nas devidas aulas, nas próximas videoaulas que nós teremos e nós estaremos acompanhando. Por momento, eu agradeço o apoio. Muito obrigado a todos.